Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos iniciar o estudo sobre semelhança de triângulos retângulos, tá? Esse conteúdo ele é muito importante dentro da matemática, especialmente para compreender as relações entre medidas e aplicações no cotidiano. Então, ao longo da aula, nós vamos analisar exemplos práticos e entender como identificar quando dois triângulos são semelhantes, tá? É, eu estava mantendo uma dinâmica de uma aula e vários shorts com soluções de exercícios, tá? Mas eu vou fazer diferente. Eu vou fazer uma aula para o assunto, uma aula para o tema e outra aula para a solução de exercícios, tá? Então aqui é a primeira aula do segundo bimestre. Tá? Então já estamos iniciando o segundo bimestre, a, a primeira aula dele, tá? O primeiro bimestre ainda há aulas pendentes, tá? Eu não gravei todas, mas pretendo gravá-las na medida do possível, mas pretendo já iniciar a gravação das aulas do segundo bimestre para que vocês, alunos, possam ir revisando na medida que forem aprendendo esses temas. Tá bom? Então vamos seguir. Bom, nessa aula, conteúdos e objetivos. Nessa aula nós vamos trabalhar com três pontos principais. Primeiro, a semelhança de triângulos e retângulos. Depois, a identificação de ângulos retos e medidas dos lados, tá? E por fim, a construção desses triângulos em representações geométricas. Nosso objetivo é reconhecer triângulos, retângulos, né? Identificar quando eles são semelhantes e representar essas situações de maneira correta, tá? A habilidade que a gente pretende adquirir aqui está alinhada à habilidade EF09MA13, tá? Isso significa o quê, em outras palavras? Tá? Significa que vamos desenvolver a capacidade de demonstrar relações métricas no triângulo retângulo, tá bom? Incluindo o uso de semelhança de triângulos e também conexões com o teorema de Pitágoras. Tá ok? Vamos lá então. É, Bom, aqui a gente vê uma rampa de acessibilidade, né? Ferramentas de acessibilidade, elas são fundamentais para o acesso de pessoas com deficiência, tá? Um caso recorrente são as rampas de acessibilidade para cadeirantes que possuem uma norma de inclinação limite de 8%. E essa norma, ela deve ser atendida para facilitar o acesso do portador de deficiência, tá? Então, se a rampa tiver uma inclinação maior do que essa, pode ser que ela seja inviável ou dificulte o acesso do cadeirante, tá? Nós não podemos nunca comparar uma rampa, a inclinação de uma rampa, à inclinação de uma escada, tá? Então, geralmente, a rampa ela tem duas ou três vezes menos, né, a inclinação de uma escada, tá? Ou seja, se a gente falar em outras palavras, a gente pode dizer que a cada 100 metros de comprimento, a rampa ela pode ter 8 metros de altura. Isso resulta em um ângulo aproximado de 4,57 graus, ok? Beleza, vamos lá então. Observe esses dois projetos de rampas. Eles possuem comprimentos diferentes, mas a inclinação é a mesma. Tá vendo ali, ó? Eu tenho 4,7 graus, tá? Deixa eu pôr o apontador aqui, ó. Tem ambas a inclinação de 4,57 graus, tá? Agora pensem comigo. Qual é o valor do terceiro ângulo em cada uma das rampas, né? Será que existe alguma relação entre esses dois projetos? Tá? Vamos para a solução que está aqui, então. Tá? Então, a soma das medidas dos ângulos internos em ambos os projetos é 180 graus. Tá? Então, se já conhecemos os dois ângulos,
nós conseguimos descobrir o terceiro ângulo, tá? Além disso, nós observamos que os triângulos possuem os mesmos ângulos, né? E que um deles tem lados proporcionais, tá? Isso indica uma relação importante entre eles, tá? O que que eu quero dizer com lados proporcionais? Para a gente voltar aqui, ó. Você está vendo aqui do lado direito que eu tenho 0,8 metros, tá? A outra rampa, que eu digo que é proporcional, ela tem a metade disso, tá? Então ela tem a metade do tamanho e exatamente a metade da altura, tá? Então a gente fala que essa rampa, esse triângulo, ele tem medidas proporcionais, tá? Aqui o mesmo serve para o comprimento. Eu tenho 10 metros aqui e 5 metros aqui. Ou seja, eu tenho o mesmo ângulo e dimensões aqui proporcionais, tá? Beleza, então. Então eu posso dizer que eu tenho polígonos semelhantes, né? Dois polígonos, eles são ditos semelhantes quando os seus ângulos é, possuem lados proporcionais, né? No caso das rampas, nós temos exatamente isso. Portanto, esses triângulos, eles são semelhantes, tá? E se a gente olhar agora para esses dois triângulos aqui, né? Eles parecem ser semelhantes. Eu tenho um dos ângulos ali que é de 90 graus, tá? Então, quando eu olho aqui, eu tenho um ângulo de 90 graus, tá? Só que aqui eu não consigo enxergar uma proporcionalidade. Se eu considerar 1 centímetro aqui, 1 metro aqui, que seja, né? Eu tenho 2 metros aqui e 1, 2, 3, 4, 5, 6 metros aqui, tá? Eu não consigo enxergar uma proporção. Além disso, tá vendo que a diferença entre a altura aqui eu tenho 3 metros de altura, ou 3 centímetros de altura, e aqui eu tenho 2 centímetros de altura, tá? Então, quando eu olho para essas figuras é, e tento associá-las aos critérios que nós acabamos de conhecer, eu posso dizer que elas não são semelhantes, tá? Elas só têm um ângulo igual, né? Esse ângulo aqui, ele é diferente, ó, tá? Eu precisaria de dois ângulos iguais. Esses dois ângulos aqui, eles são diferentes, né? Então, se eu tivesse esse ângulo igual e esse ângulo aqui igual, eu poderia dizer que elas são semelhantes, tá? Mas não é o caso aqui, ok? Beleza, vamos seguir adiante. Então, casos de semelhança de triângulos, né? As variações ou os deltas, né? ABC e delta D e F são triângulos retângulos, pois o ângulo B, quando eu tenho o B com esse circunflexo aqui, é o ângulo B, ele é semelhante, tá? Esse sinal de igual com três traços aqui, ele é semelhante ao ângulo E, tá? Ou seja, 90 graus, tá? Mas não são semelhantes. Por quê? Porque as medidas dos lados correspondentes não são proporcionais, tá? Então, os lados aqui eles não são proporcionais. D e E, eu tenho 3 de D a E, e de E a F, eu tenho 6. Ok? Beleza. Então, nós podemos identificar a semelhança entre triângulos observando apenas algumas medidas. Eu não preciso olhar para tudo. Preciso ter algumas medidas, né? E nesse caso, eu posso, a partir dessas medidas, afirmar se esses triângulos são chamados casos de semelhança ou não, ok? Bom, e aí eu tenho outras formas de analisar. O caso ângulo a ângulo, tá? Se dois triângulos, deixa eu tirar esse aqui e pôr para baixo. Se dois triângulos possuem dois ângulos correspondentes, congruentes, ou seja, semelhantes, então os triângulos são semelhantes, né?
Pela figura de mesma cor, tem a mesma medida, tá? Então, eu tenho aqui o B semelhante a E, que é 90 graus, e o C semelhante a F, C semelhante a F, tá? Então, eu tenho o mesmo ângulo aqui e o mesmo ângulo aqui, né? Como a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 80 graus, logo, A é semelhante a D, tá? Então, para facilitar a identificação, a gente usa, né, o que se chama caso de semelhança, tá? Eles permitem verificar semelhança sem precisar analisar tudo. Que o primeiro caso é analisando ângulo a ângulo. Se dois triângulos possuem dois ângulos iguais, então eles são semelhantes. Terceiro ângulo, automaticamente, vai ser igual. Tá? Por quê? Porque a soma interna é sempre 180 graus. Tá certo? Beleza, vamos lá então. E aí eu tenho o caso lado, lado, lado. Se dois triângulos possuem todos os lados correspondentes, proporcionais, então eles são semelhantes. Tá? Então eu olho aqui, esse segundo caso. Eu tenho que AB é igual a duas vezes DE. Logo, AB dividido por DE é igual a 2. Eu tenho que BC é igual a duas vezes EF. Então, eu posso dizer que BC dividido por EF é igual a 2. E eu tenho que AC é igual a duas vezes DF. Então, eu posso dizer que A dividido por DF é igual a 2. Então, nesse caso, a razão de semelhança, ou a proporção, é 2. Tá? É... Beleza? Nesse caso aqui, ó, eu tenho o lado, ângulo, ângulo, tá? Se dois triângulos possuem lados correspondentes proporcionais e o ângulo entre eles for congruente, for semelhante, né? Os triângulos são semelhantes, né? Então, esse é o terceiro caso. Lado, ângulo, lado. Se dois lados são proporcionais e o ângulo entre eles é igual, então os triângulos são semelhantes, tá? Então, DE dividido por AB é o mesmo que 3 dividido por 2, que é o mesmo que 1,5. Então, E é semelhante a B, que é 90 graus. E EF dividido por BC é igual a 1,5. Tá? Então, a razão de semelhança é de 1,5. Tá? Vamos para um caso de exercício prático agora. Tá? Os triângulos da figura eles são semelhantes pelo caso. Qual dos casos vocês enxergam aqui? Né? Então, observe a figura e identifique. Qual caso de semelhança está sendo utilizado? Pode ser o AA, ângulo, ângulo, pode ser o LLL, lado, 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 e pode ser o LAL, tá? Lado, ângulo, lado. Então, analise com atenção os dados da figura, tá? E veja se há igualdade dos ângulos ou proporcionalidade dos lados, tá? Percebam, a gente tem triângulos com tamanhos diferentes, mas eu tenho um ângulo ali de 45 graus, tá? Aqui do lado direito, e tenho tamanhos proporcionais, ou seja, o triângulo da esquerda é duas vezes o triângulo da direita. É duas vezes esse lado e duas vezes esse lado, tá? Então, aqui nós temos um caso de lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. Porque os lados são proporcionais e eu tenho uma similaridade de ângulo aqui no 45 graus. Beleza? Então, tá aqui a resposta. Vamos para outra questão aqui, tá? Para cada caso, explique
se os triângulos são semelhantes ou se eles não são semelhantes, tá? O que que vocês enxergam aqui, tá? Vamos aplicar na prática. Para cada caso apresentado, vocês devem explicar se os triângulos são semelhantes ou não e justificar a resposta, tá? Vamos para a primeira solução? A primeira solução ela me diz o seguinte: pela figura, os ângulos eles possuem um ângulo correspondente, congruente, 90 graus, tá? E dois lados proporcionais. Por quê? Porque 5 sobre 2,5 é a mesma coisa que 8 sobre 4, que é a mesma coisa que 2. Então, pelo caso lado, ângulo, lado, eles são semelhantes, tá? E o segundo caso, a letra B, o que que vocês acham? Eles são diferentes, né? Claramente eles são diferentes, tá? Por quê? Porque eu tenho 8 sobre 4, que é diferente de 3 sobre 2. Tá? Se eu fizer essa continha, eu não vou encontrar semelhança entre eles. Então, logo, os triângulos não são semelhantes. Tá? E aí, vamos lá. Vamos trabalhar nesse caso aqui agora. Tá? Considere a construção de dois triângulos na malha articulada, tá? E julgue as afirmações com V para verdadeiro ou F para falso, tá? Qual que é a ideia dessa malha aqui? É você poder calcular as distâncias, tá? Então imagine isso aqui como centímetros ou como metros, tá? Beleza? Então eu tenho aqui, deixa eu puxar a tela aqui para cima. Eu tenho aqui A, B, C, D, E, F, tá? Eles são proporcionais? São semelhantes? Eu tenho um ângulo aqui igual, não tem? 45, o ângulo do E aqui e o ângulo do B é igual, tá? Eles são proporcionais? Desse lado aqui eu tenho um, 2. Desse lado aqui eu tenho um, 2, 3. A altura deles eu tenho um, 2, 3, 4, 5. E aqui eu tenho um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? O que que a gente pode afirmar com isso? A gente pode afirmar o seguinte, né? Considerando a malha, os triângulos eles são semelhantes pelo caso L a L, tá? Com razão de semelhança é igual a 1,5. Por quê? Porque DE sobre AB é igual a 3 sobre 2, que é igual a 1,5. Então, B é semelhante a E, tá? E EF sobre BC, como é que fica? Eu tenho 7,5, tá? Tem um meio aqui que eu acabei não contando, né? Eu tenho 7,5 sobre 5, tá? Que é a mesma coisa que 75 sobre 50, que é a mesma coisa que, né, dividindo aqui por 25, a mesma coisa que 3 sobre 2, ou seja, é igual a 1,5. Tá? Então, respondendo lá as afirmações, a primeira é falsa, né? Os triângulos não são semelhantes, é falso, eles são semelhantes, tá? A segunda é, não é possível verificar se os triângulos são semelhantes. É possível, sim, nós mostramos na conta, tá? Então é falso também. E os triângulos são semelhantes pelo caso L a L, verdadeiro, e a razão de semelhança é 1,5, igual a gente calculou aqui. Beleza? E vamos para esse último caso aqui, depois a gente vai para a lista de exercícios, tá? Vou trazer a imagem aqui para o canto. Na figura, ângulos indicados por cores iguais têm medidas iguais. Beleza? Então eu sei que aquele ângulo roxo é igual ao ângulo roxo da segunda figura, e o ângulo amarelo da primeira figura é igual ao ângulo amarelo da segunda figura, tá? Sendo assim, determine as medidas indicadas por x e y. Então, considere que as medidas dos lados dos triângulos estão em centímetros. Tá? Aqui eu não tive
a malha para me ajudar, mas eu tenho as medidas, né? Então eu posso fazer as contas utilizando as medidas que eu tenho, tá? Como A, como o delta ABC e o delta A', B', C' tem dois ângulos congruentes, nós podemos concluir que eles são semelhantes. Então, desse modo, a razão de semelhança pode ser dada por AC sobre A'C' é igual a 12 sobre 6, que é igual a 2. Tá? Então, isso significa que as medidas dos lados de delta ABC são o dobro das medidas correspondentes em delta A'B', C'. Logo, x é igual a 4 centímetros e y é igual a 5 centímetros. Bacana? Legal, né? Então, os triângulos possuem dois ângulos iguais, né? Logo, eles são semelhantes, pelo caso AA, ângulo amplo, né? A razão de semelhança mostra que um triângulo é o dobro do outro. Assim, a gente consegue encontrar os valores pedidos. Então, para finalizar, reflitam: um único ângulo garante a semelhança? E apenas dois lados proporcionais são suficientes? Não, né? A resposta é definitivamente não. Nós sempre precisamos atender aos critérios corretos, tá? Então, a existência de um único ângulo congruente entre dois triângulos garante que sejam semelhantes? Não. Os dois ângulos podem ser diferentes, gerando triângulos diferentes. E se dois triângulos possuem dois lados proporcionais, nós podemos afirmar que eles são semelhantes? Também não. Nós não podemos afirmar semelhança. Por quê? Porque são necessários três lados correspondentes proporcionais para garantir a semelhança entre eles. Tá bom? Aqui são as referências utilizadas. E no vídeo posterior, eu venho com a lista de exercícios. Até mais.